Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Um dos testemunhos mais nobres que já aconteceu em prol da reforma protestante foi o protesto que os príncipes cristãos da Alemanha fizeram na Dieta de Espira em 1529. A coragem e a firmeza desses homens resultaram na liberdade de consciência das gerações seguintes e deram à Igreja Reformada o nome de protestante. Deus estava intervindo e contendo as forças que se opunham à verdade. Carlos V da Espanha estava determinado a esmagar a reforma, mas sempre que levantava a mão para golpeá-la, era forçado a dirigir o golpe para outro local. Vez após vez, em momentos críticos, o exército turco aparecia na fronteira e então o rei da França ou até mesmo o Papa guerreavam contra ele. E dessa maneira, em meio aos conflitos das nações, a reforma foi deixada de lado e teve a oportunidade para se fortalecer e se espalhar. Finalmente, porém, os governantes católicos se uniram contra os reformadores. O imperador então convocou uma dieta ou um concílio para reunir em Espira em 1529, com o propósito de acabar com os assim chamados heréticos ou suas heresias. Como os métodos pacíficos haviam falhado, Carlos V estava pronto para usar a espada. Os adeptos de Roma demonstraram abertamente sua hostilidade em relação aos reformadores. Melancton, amigo de Lutero, chegou a dizer: somos aquilo que o mundo odeia e tenta afastar, mas Cristo olhará para seu povo e o preservará. O povo de Espira estava sedento pela palavra de Deus e, apesar de ser proibido, milhares se aglomeravam nos cultos realizados na capela do eleitor da Saxônia. Isso fez a crise acontecer mais cedo. A tolerância religiosa já tinha sido estabelecida por lei e os estados dos quais a reforma era forte resolveram se opor a qualquer restrição de seus direitos. No lugar de Lutero estavam seus cooperadores e os príncipes que Deus havia levantado para defender sua causa. Frederico da Saxônia havia morrido, mas o duque João, seu sucessor, havia recebido a reforma com alegria e demonstrava grande coragem. Os padres exigiam que os estados que haviam aceitado a reforma se sujeitassem à jurisdição romana. Os reformadores, por sua vez, não podiam consentir que Roma readquirisse o controle sobre as terras que tinham recebido a palavra de Deus. Por fim, propôs-se que onde a reforma não havia sido estabelecida, o edito de Worms fosse colocado em vigor. E onde os habitantes não se conformassem com ele, sem perigo de revolta, deveriam pelo menos não introduzir nenhuma reforma nova, nem se opor à celebração da missa e não permitir que nenhum católico romano aderisse ao luteranismo. Essa medida foi aprovada no concílio para a grande satisfação dos padres e oficiais da Igreja. Se esse edito fosse colocado em prática, a reforma não poderia se ampliar, nem se estabelecer em alicerces sólidos, onde ela já existia. A liberdade seria proibida, não haveria permissão para ninguém se converter. E a esperança do mundo parecia prestes a se extinguir. Os evangélicos olhavam uns para os outros com grande desânimo. O que podemos fazer? Os líderes da reforma devem se sujeitar a esse edito? Os príncipes luteranos receberam a garantia do livre exercício de sua religião. O mesmo privilégio foi estendido a todos os seus súditos que haviam aceitado os pontos de vista reformados antes da aprovação do edito.
Isso deveria então satisfazê-los? Felizmente, eles olhavam para o princípio sobre o qual esse acordo se baseava e agiram pela fé. Qual era o princípio? Era o direito de Roma de forçar a consciência e proibir o livre estudo. Mas eles e seus súditos protestantes não desfrutariam liberdade religiosa? Sim, como um favor especial concedido no acordo, não como direito. Se aceitassem esse arranjo proposto, eles estariam praticamente admitindo que a liberdade religiosa deveria se confinar à Saxônia que havia abraçado a reforma. E para o restante da cristandade, o livre estudo da Bíblia e a profissão de fé reformada seriam crimes punidos com a masmorra e a fogueira. Rejeitamos esse decreto, disseram os príncipes. Em questões de consciência, a maioria não tem poder. Proteger a liberdade de consciência é dever do Estado, e esse é o limite das autoridades em questões religiosas. Os governantes católicos se determinaram a acabar com aquilo que chamaram de ousada obstinação. Os representantes das cidades livres foram então solicitados a declarar se aceitavam os termos da proposta. Eles pediram um adiamento, mas esse recurso foi negado. E quase metade se posicionou ao lado dos reformadores, sabendo que essa decisão os marcava para a condenação e a perseguição futura. O rei Fernando, representante do imperador, tentou a arte da persuasão. Implorou aos príncipes que aceitassem o decreto, garantindo-lhes que o imperador ficaria muito satisfeito com eles. Mas aqueles homens fiéis responderam com toda a calma: obedeceremos ao imperador em tudo que possa contribuir para a manutenção da paz e a honra de Deus. O rei finalmente anunciou que a única opção que lhe restava era sujeitar a maioria. E depois de dizer isso, deixou o ambiente sem dar aos reformadores nenhuma possibilidade, nenhuma oportunidade de réplica, de se explicarem. Eles enviavam representantes implorando ao rei que voltasse. Este respondeu apenas: está definido. A submissão é a única alternativa. O Partido Imperial acreditava presunçosamente que a causa do imperador e do Papa era forte, ao passo que a posição dos reformadores era fraca. Se os reformadores dependessem somente do auxílio humano, de fato seriam tão impotentes quanto o lado católico supunha. Mas eles apelaram do relatório da Dieta para a palavra de Deus, do imperador Carlos para Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E como Fernando havia se recusado a honrar as convicções da consciência deles, os príncipes decidiram não permitir que sua fé se desvanecesse. E em vez disso, levaram o protesto imediatamente para o Concílio Nacional. Elaboraram uma declaração solene e a apresentaram para a Dieta. Protestamos por meio dessas palavras, disseram os príncipes, que para nós e para nosso povo nem consentiremos nem aceitaremos de maneira nenhuma o decreto proposto em tudo aquilo que é contrário a Deus, à sua santa palavra e ao direito de nossa consciência e à salvação de alma. Por esse motivo, rejeitamos o jugo que nos é imposto. Ao mesmo tempo, esperamos que Sua Majestade Imperial se comporte em relação a nós como um príncipe cristão, que ama a Deus acima de todas as coisas. E nos declaramos prontos para obedecer a Ele, bem como a vocês, graciosos nobres,
todo o afeto e toda a obediência que correspondem a nosso justo e legítimo dever. A maioria ficou espantada e alarmada pela ousadia dos protestantes. Dissensão, guerra, derramamento de sangue agora pareciam inevitáveis. Mas apesar disso, os reformadores, confiando no braço onipotente de Deus, estavam cheios de coragem e firmeza. Os princípios contidos nesse celebrado protesto constituem a própria essência do protestantismo. O protestantismo coloca o poder da consciência acima do governo e a autoridade da palavra de Deus acima da igreja. O protesto de Espira foi um testemunho solene contra a intolerância religiosa e uma declaração do direito de todas as pessoas a adorarem a Deus de acordo com a própria consciência. A experiência desses nobres reformadores contém uma lição para todas as eras que viriam. Satanás continua se opondo às Escrituras como guia para a vida. As pessoas de nosso tempo necessitam retornar ao grande princípio protestante, a Bíblia, e a Bíblia somente como regra de fé e do dever. O rei Fernando negou uma audiência aos príncipes evangélicos, mas a fim de silenciar os dissidentes ou as dissensões que estavam perturbando o império, no ano seguinte ao protesto de Espira, Carlos V convocou uma dieta lá na cidade de Augsburgo. Ele anunciou que tinha a intenção de presidi-la pessoalmente e convocou os líderes protestantes. Os conselheiros do eleitor da Saxônia insistiram para que ele não comparecesse à dieta. Não é o mesmo que arriscar tudo se fechar dentro dos muros de uma cidade com um inimigo poderoso? Mas outros declararam nobremente que os príncipes tão somente se portem com coragem e a causa de Deus será salva. Deus é fiel. Ele não nos abandonará, disse Lutero. O eleitor então começou a jornada para Augsburgo. Muitos prosseguiram com um rosto triste e o coração perturbado. Mas Lutero, que o acompanhou até Coburgo, reviveu sua fé cantando o hino que escreveu naquela viagem. Castelo forte é nosso Deus. Muitos corações pesados já sentiram alívio ao som desse cântico inspirador. Os príncipes reformados haviam decidido apresentar uma declaração de seus pontos de vista com evidências extraídas das Escrituras. Confiaram a tarefa de prepará-la a Lutero, Melanchthon e seus companheiros. Os protestantes aceitaram então a confissão e se reuniram para assinar agora o novo documento. Os reformadores tomaram cuidado de não misturar sua causa a questões políticas. E quando os príncipes cristãos foram adiante para assinar a confissão, Melanchthon objetou dizendo: são os teólogos e ministros que devem propor essas coisas. Reservamos a autoridade dos poderes da terra para essas questões. João da Saxônia respondeu: Deus não permita que me excluas. Estou resolvido a fazer o que é direito, sem me incomodar com minha coroa. Quero confessar o Senhor, meu chapéu eleitoral, o meu arminho não me são tão preciosos quanto a cruz de Jesus Cristo. Chegou o momento designado. Carlos V, cercado pelos eleitores e príncipes, separou tempo para ouvir os reformadores protestantes. Naquela elevada assembleia formal, os reformadores apresentaram com clareza as verdades do Evangelho
e apontaram os erros da Igreja Católica. A ocasião foi chamada de o maior dia da Reforma e um dos mais grandiosos da história do cristianismo e da humanidade. Lutero havia se apresentado sozinho em Worms, mas naquele momento, em seu lugar, estavam os príncipes mais poderosos do império. Ele escreveu: "Sinto uma alegria que não cabe em mim, por ter vivido até esta hora, a fim de ver Cristo publicamente exaltado por fiéis tão ilustres em uma assembleia sobremodo gloriosa." Aquilo que o imperador havia proibido, que se pregasse no púlpito, foi proclamado no palácio. E o que muitos consideravam inapropriado, até mesmo para os servos ouvirem, foi escutado pelos mestres e senhores do império. Príncipes eram os pregadores e o sermão foi a verdade de Deus. De onde vinha o poder de Lutero? Da oração. Em Augsburg, Lutero não passava um dia sem dedicar, no mínimo, 3 horas à oração. Na privacidade do seu quarto, ele era ouvido sempre derramando sua alma perante Deus, em palavras cheias de adoração, temor e esperança. Os reformadores protestantes edificaram sobre Cristo e as portas do inferno não conseguiram prevalecer contra eles. E assim, mais uma página da história do grande conflito entre o bem e o mal ficou passada. Em nosso próximo encontro, vamos ver os avanços da reforma na França. Até lá!